esse domingo para cultuarmos ao Senhor. Tivemos aqui hoje um culto pela manhã abençoado, onde Deus falou tremendamente aos nossos corações, onde Deus nos visitou de forma tremenda, desde as 8 horas da manhã em oração aqui, depois o nosso culto de ceia, e agora a noite não está sendo diferente, né? Deus tem estado no nosso meio. Isso é um privilégio, é motivo de alegria, né? Porque a igreja só é viva porque o Deus vivo está nela. Amém? A igreja só é viva porque o Deus vivo está nela. Nós não servimos a um Deus morto. Nós servimos a um Deus vivo, que ressuscitou ao terceiro dia. E por isso nós somos vivos. Uma igreja viva que adora ao Deus vivo. Amém? Falei pela manhã e eu quero repetir à igreja quanto à nossa agenda de final de ano. Nossos cultos, culto de Natal, será no dia 21 de dezembro. 24 e 25 não haverá culto na igreja. Amém? Então, nosso culto de Natal será no dia 21 de dezembro. Nós teremos aqui uma cantata de Natal, né, onde as crianças irão se apresentar, louvor irá se apresentar. Será algo tremendo. Então, vem para cá, dia 21. Nosso culto da virada. Então, a gente vai ter culto da virada, vai ter o Viradão Palavra Viva. Tá, quase me expulsaram da igreja quando eu fiz um culto terminando às 9 da noite. O pessoal falou, não, pastor, a gente quer virar o ano na igreja, na presença de Deus. E aí a gente, nunca mais eu fiz e pretendo nunca mais fazer um culto para terminar às 9 da noite. Então a gente vai virar o ano aqui na igreja, como de costume e tradição nossa, né? Então do dia 31 ao dia 1º estaremos aqui, né, na virada e celebrando a ceia do Senhor também. Tá? Então, em nome de Jesus, não deixe de estar aqui conosco. Chegou o vizinho, chegou a sogra, o sogro, o cunhado, a cunhada. Você não tem que ficar em casa, você tem que trazer eles para a igreja. Você tem que falar para eles, olha, é uma grande oportunidade de você começar o ano bem. Essa é a estratégia. Olha, vocês vieram para cá e Deus está dando para vocês uma grande oportunidade de começar bem o ano de vocês. Como? Na casa dele. Vão para lá. Em nome de Jesus. Amém? Então abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 113. Salmo de número 113. Eu tenho uma palavra de Deus para você na noite de hoje. Abre aí, deixa eu ver como está esse ar. Gente, eu que estou com muito calor mesmo. Mas está quente, né? Salmo 103. 13, aliás, Salmo 113. Diz assim: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o nosso Deus, ou quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Você pode dizer aleluia? No 3, vamos clamar um aleluia. É gostoso falar aleluia, né? No 3, 1, 2, 3.
Aleluia! Louvado seja Deus. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que nós acabamos de ler. Essa palavra que é viva, Deus. É viva porque o dono dela é viva, porque o Deus que nós servimos é vivo. Nos dê a sua palavra, Senhor, nessa noite. Ministre a sua palavra aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora rejeitar, Senhor, qualquer coisa que não seja a tua palavra. Qualquer coisa que venha tirar a atenção, Senhor, a nossa atenção para a tua palavra. Volta, Senhor, a nossa mente, torna a nossa mente cativa ao Evangelho de Jesus Cristo nessa hora. E que possamos estar com o coração e com a mente ligado ao trono da presença de Deus. E vindo, Senhor, e recebendo apenas informações vindas do seu trono. É o que nós te pedimos no nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Eu quero falar com você hoje sobre o Deus incomparável. Sobre o Deus incomparável. É o Deus que a Bíblia diz, é o Deus que a Bíblia nos ensina. É o Deus que Jesus Cristo nos ensinou. É o Deus que Jesus Cristo nos apresentou. Ele é incomparável. Muito obrigado. O salmo que lemos é um misto de louvor e de adoração. Esse salmo 113, ele é um misto de louvor e de adoração. Nós sabemos que a adoração, ela é exclusivamente para Deus. A adoração, ela é exclusiva para Deus. Aqui na Igreja Palavra Viva você já está acostumado a saber disso, que eu já tenho ensinado isso há mais de uma década aqui na igreja, de que adoração, ela é somente a Deus. Qualquer louvor, qualquer música gospel, música evangélica que desvie a centralidade da adoração para Deus, ela deixa de ser uma adoração. Ela pode ser um louvor, ela pode ser uma música de romance, mas ela deixa de ser adoração. Por exemplo, se você disser que compôs um hino de adoração, mas em homenagem à sua esposa, deixou de ser adoração. Ela pode ser uma canção belíssima, mas desde que eu desvio a atenção, o cerne, o centro daquela música, eu desvio para qualquer outra pessoa, ela deixa de ser uma adoração a Deus. Tudo que for somente para Deus, isso sim é adoração. Então, a adoração, ela é exclusiva para Deus. Isso eu estou falando apenas da adoração em forma de louvor, mas nós sabemos que existem inúmeras formas de adoração. Mas a adoração em forma de louvor, a centralidade dela, o tema central dela deve ser os atributos de Deus. Eu devo falar de que a santidade de Deus, a soberania de Deus, falar sobre a sua onisciência, a sua onipotência, falar sobre a graça de Deus, isso é adoração. Então, nós precisamos separar as coisas, separar os dados. Aquilo que é adoração está num nível, pertence somente a Deus e deve ser dada somente a Deus. Tudo que baixou desse nível é qualquer outra coisa. É música gospel, é música para ser legal. Pastor, é errado? Não. Só que a gente precisa separar. Música de culto é adoração. Música de culto é música que eu só vou colocar, exaltar, enaltecer a glória de Deus, o nome de Deus. E as outras músicas? Outras músicas você canta em qualquer outro lugar, canta no chuveiro. Você canta no carro, grita lá no carro. Mas a adoração, ela é exclusiva para Deus. Aquilo que você fala, somente Deus é assim. E o Salmo 113, ele nos mostra esse Deus incomparável. O interessante é que, quando eu reconheço quem Ele é, então eu louvo os seus atributos. E eu acredito a Deus todas as suas obras e os seus feitos. Eu o adoro pelo que Ele é, e eu o louvo pelo que Ele faz. Adoração e louvor. Eu adoro a Deus por quem Ele é, e eu o louvo pelo que Ele faz. O ato de eu compor uma canção em homenagem à minha esposa, em homenagem à minha filha, como eu tenho,
é uma forma de eu louvar a Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez. Ele me deu uma filha. Eu louvo pelo que Ele fez, mas eu adoro por quem Ele é. A gente precisa separar essas coisas. Separar o conteúdo do nosso louvor. Então nós temos um Deus que é e faz. O salmista deixa isso bem claro no Salmo 113. Nós temos um Deus que é e que faz. E a Bíblia nos dá algumas informações sobre Deus de que somente Ele é. Somente Ele é 3 vezes santo. Somente Ele é onisciente. Somente Ele é onipresente. Somente Ele é eterno. Isso nós chamamos de atributos exclusivos de Deus. De que ninguém mais tem esses atributos. Somente Deus. Um Deus incriado. Somente Ele. Lembro que eu causei um bafafá no bairro. Quando eu ministrei uma palavra, a gente espalhou para todo lugar. Né? Deus não existe. E aí eles falam, aquele pastor maluco lá que fala que Deus não existe. Deus não existe. Deus está acima da existência. Tudo que existe está abaixo de Deus. Tudo que existe é o que foi criado. Deus, ele não foi criado, ele criou todas as coisas. Portanto, ele não existe, ele é. É o único ser no universo que pode dizer, eu sou. Quem mais pode dizer, eu sou? Moisés diante de Deus, lá diante da sarça, em que a sarça pegava fogo, e o interessante ali não é que a sarça pegava fogo. O interessante é que a sarça pegava fogo e ela não se consumia. É um arbusto seco. E fogo em arbusto seco pega rápido e consome rápido. Só que o grande fato ali de Moisés estava acostumado a ver arbusto pegar fogo, porque ele pastoreava no deserto. Então os arbustos costumavam pegar fogo. O que chama atenção em Moisés não é aquele arbusto pegar fogo, é que o arbusto pegava fogo e não se consumia. Tinha um fogo queimando naquele arbusto, naquela palha seca, mas a palha continuava ali. E ele chega mais perto para ver. O problema é que Deus gosta de pegar curioso. Deus adora pegar curioso. Lembra de Zaqueu? Que ele sobe na figueira brava para ver Jesus. O que Jesus fala? Desce, porque hoje me convém entrar na sua casa. Deus adora curioso. E eu espero que aqui hoje esteja cheios de curiosos para saber sobre Deus. Que Ele vai te pegar hoje. Deus adora pegar curioso. Moisés, então, ele fica curioso, porque ele está acostumado a ver sarça pegar fogo, mas aquela sarça está acontecendo um fenômeno diferente. A sarça pegava fogo e não se consumia. E ele chega perto para ver, e Deus fala com ele através da sarça, através daquele fogo, e ele pergunta, mas em nome de quem que eu vou chegar a Faraó? Aí que vem a questão. Diga que o eu sou te enviou. Diga que o eu sou te enviou. Deus é incomparável. Porque somente Deus pode falar, eu sou. Porque os fariseus tentam matar Jesus, porque perseguem Jesus, porque fazem tantos questionamentos sobre Jesus, ou faziam tantos questionamentos sobre Jesus. Porque Jesus chega e declara, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque isso está fora da conjunção, está fora do pronome, está fora do vocabulário dos judeus. Dizer que eles são alguma coisa. Ele diz, eu estou na posição, eu estou, mas eles não usam o eu sou, porque na consciência do judeu, o único que é Deus. Depois da revelação de Deus a Moisés, o único que é Deus. Aí chega um cara, Jesus, e andando entre pobres, abraçando leprosos, andando entre prostitutas, no meio do povão, aí chega ele dizendo, eu sou. Causa um nó na cabeça deles. E a gente vê Jesus falando pelo menos 9 eu sou. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira,
Meu pai é o agricultor. Eu sou a água. Então Deus, ele é incomparável, e ele é o único que é, ele é o nosso Deus, ele é e ele faz. Ele é e ele faz. E então nós não servimos a um Deus que é indiferente. Isso o salmista ele nos ensina aqui. Nós não servimos a um Deus indiferente. Por que isso? Porque a pior atitude que você pode receber de uma pessoa é a indiferença. A indiferença mata uma pessoa. Você pode saber que aquela pessoa te odeia, mas pelo menos ela tem um sentimento por você. É o ódio. Alguém que te ama, maravilhoso. Agora, alguém que é indiferente a você, isso te corrói. Isso te destrói. Alguém que tanto faz você estar vivo ou morto. Então nós temos um Deus que o salmista está mostrando para nós aqui que ele não é indiferente. Um Deus que se importa. Apesar de ser tão grande, de habitar em luz inacessível, de um trono acima de tudo e de todos, nós temos um Deus que se importa. Nós temos um Deus que olha para nós e ele se importa com a minha causa, ele se importa com a sua causa. Então a primeira informação que nós temos, que o salmista nos dá dentro desse texto, é que o nosso Deus, ele é um Deus incomparável. E quando eu digo que o nosso Deus é incomparável, é porque não existe equivalência ao nosso Deus. Não há páreo. Não há nada igual. Igual está longe. Semelhante também está longe. O nosso Deus, ele é um Deus incomparável. Versículo 5 do Salmo 113 diz: quem é como o nosso Deus? O nosso Deus que reina em seu trono nas alturas. Quem é como o nosso Deus que reina em seu trono nas alturas? É por isso que Jesus ele deixa muito bem claro para nós na oração do Pai Nosso. Deus ele é incomparável. Jesus ele nos ensina a orar a Deus, a orar ao Pai, chamando-o de Pai. Lembrando que é Jesus que estreita o nosso relacionamento com Deus. Até então, ninguém havia chamado Deus de Pai. Até então, o relacionamento com Deus era um relacionamento na vertical. Era o Deus excelso. Era o Yahvé. Aquele que está acima de todas as coisas. Aí Jesus chega e fala: vamos baixar esse relacionamento. Vocês agora vão deixar de orar e dizer aquele que está sentado, elevadíssimo, excelso no trono. A partir de hoje, vocês vão orar assim: Pai Nosso. Só que esse Pai ele é incomparável. E Jesus não para por aí. Ele fala: Pai Nosso que estais nos céus. Porque você vai chamá-lo de Pai, mas você não pode ter o tratamento com ele, com o Pai que você tem aqui na terra. Porque às vezes nós achamos que o relacionamento do filho pródigo com aquele pai está muito distante. Às vezes nós achamos que o relacionamento do filho pródigo com o pai está muito distante de nós. Mas às vezes nós em algum momento tratamos o nosso pai ou a nossa mãe como aquele filho pródigo tratou o seu pai. Por isso Jesus ele deixa muito bem claro: ele é o Pai, é nosso, mas ele não é igual ao Pai daqui da terra. Ele é o Pai nosso que estás no céu. Então, muito cuidado em se relacionar com esse Pai. Ele é incomparável. Ele é Pai. Ele é incomparável. Por isso, não se pode medir Deus com as coisas da terra. Eu não posso medir Deus com as coisas da terra. Eu preciso medir Deus com as coisas celestiais, com as coisas dos céus. Porque Deus não está na categoria terrena. Ele está na categoria celestial.
Não tem como, ele é incomparável, por isso que não tem como eu compará-lo a qualquer outra coisa na terra. Nós vemos a visão de João no Apocalipse, em que ele é levado aos céus e ele começa a tentar equivaler, comparar o que ele vê no céu com o que tem na terra, com aquilo de mais precioso. Ele olha as ruas do céu e ele fala: são ruas tão belas, como eu vou comparar essas ruas? São ruas de ouro. E mesmo assim João erra, porque não é literal. Mas João diz: como eu vou falar? O mais próximo que eu posso chegar é que o céu é tão maravilhoso que aquilo que a gente dá tanto valor na terra, a gente vai pisar. Aquilo que se mata, se briga, se rouba aqui na terra, lá vai ser tão simplório que a gente vai pisar em ruas de ouro. É que lá terá ruas de ouro? Não. É que as ruas são tão maravilhosas que a única coisa que João encontrou para comparar é o ouro. O mar é de cristal. Jesus tem misericórdia. O mar é de cristal. Quer dizer que é de cristal? Não, é que o brilho daquele mar, o mar do Caribe perde a milhões. É tão belo que João diz: é um mar de cristal. Porque não tem como nós compararmos quem Deus é com qualquer coisa na terra. Por que isso? Porque nenhum governante domina tudo. Nenhum. O último que tentou dominar tudo, não se sabe o que se deu nele, que foi Hitler. Não se sabe o que aconteceu com ele. Uns dizem que ele fugiu para a Argentina e morreu na Argentina. Outros dizem que seus próprios companheiros o mataram na Alemanha. Mas tem um que governa tudo, não só a terra. Céus e terra. E ninguém pode ameaçar o seu domínio. Ninguém pode ameaçar o seu governo. Ah, louvado seja Deus. Eu gosto de usar essa expressão, que ele se encontra em seu trono, e ele tem as rédeas da história em sua mão. E nada acontece no linear da história, sem que saia um comando, um decreto da sala do trono de Deus. Portanto, ele governa todas as coisas, por isso ele é incomparável. Nenhuma religião inventou um Deus tão exaltado. Qual religião pôde inventar um Deus tão exaltado? Nós também não inventamos. Ele se revelou a nós. Por isso ele é incomparável. Nenhuma força da criação se aproxima de sua glória. Na verdade, qualquer força da criação é apenas uma pequena demonstração do poder de Deus. Um Deus que só no falar, dizendo haja, começou a surgir coisas. E quando ele resolve pôr as mãos no ato da sua construção, da sua criação, ele cria essa pessoa que está do seu lado. Perfeita, perfeito. Tudo ele cria com o poder da sua palavra. Mas você que é a coroa da criação, ele resolveu usar as mãos. Não só isso, ele resolveu soprar em suas narinas e nos dar vida. Esse Deus, ele é incomparável. O nosso Deus é incomparável. Você pode dizer isso? Diga: o meu Deus é incomparável. Louvado seja Deus, mas o salmista não para por aí. Ele também vai me dizer que Deus, ele é superior. Nosso Deus é superior. Nosso Deus está acima de todas as coisas. Isso é muito interessante. Porque diz que, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Gente, isso aqui me chamou a atenção novamente, porque eu tenho falado isso aqui na igreja. O Senhor, ele tem me surpreendido.
Salmos a gente aprende quando é criança. Eu aprendi Salmos quando era criança. E aí a gente pensa que domina, e a gente vai reler o texto, e a gente percebe que a gente não domina nada, a gente não domina a Bíblia. A Bíblia é uma fonte inesgotável, ela se renova a cada manhã. Eu não havia percebido isso. Põe para mim, por favor, Mateus, o versículo 6 de Salmo 113. Porque eu parei e olhei ali algo interessante. Se inclina para contemplar o que acontece aonde? Peraí, mas Deus não está no céu? Está vendo? Se Deus está no céu, como é que ele se inclina para ver o que acontece nos céus? É porque Deus é a última coisa. Ele é o alfa e o ômega. Depois de Deus, acima de Deus não tem nada, nem céu. Acho que você não entendeu isso, cara. Deus é tão elevado, é tão exaltado, que ele se inclina para ver o que acontece nos céus. Eu achei isso de forma tão grandiosa, tão poderosa, que eu falei, Deus, como pode isso, tu se inclinar para ver o que acontece no céu? Mas tu não estar no céu, é que após de Deus não tem nada. Nosso Deus é elevadíssimo, em que Ele próprio está acima do próprio céu, em que Ele se inclina para ver o que acontece no céu. Já viu o que os anjos estão fazendo? E aí depois disso, Ele se inclina para ver o que está acontecendo na terra. Isso aí tudo bem, porque Ele está no céu. Se inclinar para ver o que acontece na terra, beleza, a gente entende. Agora, se inclinar para ver o que acontece no céu. E aí, isso me levou, eu gosto muito de pensar, isso me levou a pensar em outra coisa. Porque quando nós falamos Ele é o alfa e o ômega, a gente fala o quê? Ele é o alfa e o ômega. Aqui já me deu uma outra ideia. Alfa e ômega está aqui, em Deus. Não está aqui e lá. Está aqui e aqui em Deus. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Todas as coisas começam por mim e terminam em mim. Porque Ele se inclina para ver o que está no céu. Se Ele se inclina para ver o que está no céu, quer dizer que todas as coisas começam em mim, terminam em mim. Acima de mim e atrás de mim não tem nada. Sou eu e eu mesmo. Como é grandioso, como é superior o nosso Deus. Isso aqui deu um boom na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, como eu preciso aprender a Tua palavra. Como eu preciso me dedicar mais à Tua palavra. Como eu preciso pedir que o Espírito Santo me oriente mais ainda para poder ter essa noção de como o Senhor é, do que o Senhor quer falar. Veja que o trono de Deus está acima de tudo e de todos. Não existe nada após o trono de Deus. Chegou no trono de Deus, acabou, não tem mais nada. Gente, isso mexeu hoje com a minha teologia. Mexeu com a minha mente. Quer dizer que tudo começa e termina no trono. Tudo começa e termina no trono. Chegou no fim, onde é o fim? No trono. Cheguei no início, onde é o início? No trono. Meu Deus do céu. A gente vai entender agora porque Lúcifer quer colocar um trono acima do trono de Deus, porque ele ministrava diretamente a Deus todos os dias. Quando ele percebe que não existe nada após Deus e acima de Deus, ele diz, então, já que eu quero ser maior que ele, então quero colocar o meu trono onde não tem ninguém, nem ele está acima dele. Só que como Deus não permite que ninguém roube a sua glória, ele dá uma banda em Lúcifer, e Lúcifer é banido do céu com a terça parte dos anjos. Porque acima de Deus não tem ninguém. Após Deus não tem ninguém. Antes de Deus não tem ninguém. Porque Deus é superior a tudo e a todos. Tudo começa no trono e termina no trono. Eu vou repetir isso. Tudo começa no trono e termina no trono. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus então é incomparável e é superior.
Quando começamos a enxergar Deus de maneira como Ele é, então nós podemos viver tudo aquilo que Ele tem para nós de maneira mais confiante. Nosso Deus é um Deus atento e interessado. Como eu aprendi com isso aqui? Nosso Deus é um Deus atento e interessado. Veja que para todas as 7 igrejas do Apocalipse que ele diz: eu conheço as tuas obras. Só conhece quem anda junto, quem está observando. Então nosso Deus, ele é um Deus atento e interessado. Ele se interessa por você. Embora ele seja incomparável e elevado acima de tudo e de todos, ele é um Deus que se interessa pelos seus filhos. Isso é um alento para a minha alma, de saber que eu tenho um Deus acima de tudo e de todos, de que antes dele não existe nada, depois dele não existe nada, de que é no trono que começa e termina tudo, mas ele se interessa pela minha história. Ele se interessa pela minha vida. Um ser tão insignificante, mas que Deus se interessa por mim. Isso nos dá a noção do relacionamento de Jesus e como Jesus caminhou na terra. Porque no relato de Marcos, se eu não me engano, na mulher do fluxo de sangue, e de que ela toca em Jesus e logo ela é curada, e Jesus fica: alguém me tocou, e Pedro vai dizer: mestre, espera aí, alguém te tocou? Olha aí a multidão, te aperta, te oprime. O senhor está querendo saber quem te tocou? Jesus fala: sim, porque esse toque foi diferente. Eu senti quando saiu virtude de mim. E diz que a mulher se aproximou dele e diz: fui eu, Senhor, quem lhe tocou. E algo muito interessante é que ela diz assim: e ela lhe contou toda a sua história. O que torna tão importante isso, tão interessante, é porque tem uma menina que está quase morrendo, cara. A filha de Jairo está à beira da morte em casa. E não há pânico em Jesus. Jesus para e ouve a história daquela mulher. Jesus gosta de ouvir histórias. Qual é a história da sua vida hoje? Você pode convidar Jesus e falar: Jesus, senta do meu lado. Eu preciso te contar a minha história, Jesus. E a Bíblia me diz que Ele vai sentar do seu lado e vai ouvir a sua história com paciência. Jesus em momento algum mostra aqui dizendo: rápido, resume, porque, irmãos, eu falo assim com a Vânia, eu falo: meu amor, por favor, eu sou homem, resume. Não, tem que falar os mínimos detalhes. Ela é uma mulher que está conversando com Jesus. E Jesus tem paciência com ela. Jesus não manda ela resumir. Jesus fala assim: minha filha, conta os detalhes. Porque ele não tem pressa de chegar na casa de Jairo? Porque a morte só prevalece enquanto a vida não chega. Ele é o Senhor da vida. Eu sou a vida. Louvado seja Deus. Então ele para ouvir a história daquela mulher. Mas e a filha de Jairo? Não se importa, que a morte só fica enquanto a vida não chega. Qual a sua história nessa noite? Jesus, ele se interessa em ouvir a sua história. E Jesus, ele é especialista em mudar histórias. Jesus é especialista em mudar destinos. Jesus, ele é. Louvado seja Deus. Eu não sei se a sua história é triste, eu não sei se a sua história é desastrosa, mas tem um que pode mudar a sua história, tem um que pode mudar o seu destino, tem um que pode reescrever a sua história, tem um que pode apagar tudo e dizer: vamos escrever uma história nova para você, mas agora me coloque na história da sua vida, e você vai ver que tudo novo, tudo diferente vai acontecer na sua vida, porque Jesus é assim. Ele muda a nossa vida, muda a nossa história, constrói um novo rumo, constrói uma história diferente para nós. Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus, eu te amo. Aleluia. Então Deus é atento e interessado. Se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. O profeta Isaías, capítulo 57,
versículo 15, Isaías diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então o Senhor está aqui hoje. Ele pode dar para você um novo ânimo. Ânimos, do latim alma, ânimos. Ele pode dar vida à sua alma. Ele pode revigorar a sua alma. Contrito, abatido, humilde. Ele pode trazer alento ao seu coração. Louvado seja Deus. Isso nos dá uma sensação de esperança e segurança. Porque eu caminho com a certeza de que Deus é eterno. Senhor dos senhores. Elevado nas alturas, acima de tudo e de todos. Mas que se inclina do alto do seu trono. Porque Ele se importa comigo e com você. Irmão, isso aqui é inconcebível. Isso aqui é um judeu que escreveu. Tá? É um Davi que diz que Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahvé, se inclina. Isso é inconcebível na cultura judaica. Um Deus que se inclina. Porque somente quem se inclina é súdito. Você vê alguém chegando na presença de um rei, a primeira coisa que ele faz é se inclinar. Então não é qualidade de um rei, atitude de um rei se inclinar, porque ele é rei, é soberano. Aí a gente vê a noção de relação, a gente tem aqui uma noção de relacionamento de Davi com Deus, de como Davi enxergava Deus. Davi é o cara da Bíblia, você sabe disso. Depois de Jesus, ele é o cara da Bíblia. Alguém que chega na casa do sacerdote, pede pão. O sacerdote diz: não tem, só tem os pães da proposição. Ele fala: são esses mesmo, eu quero comer, pode me dar o pão da proposição. Você tem noção que se é qualquer outro, se é Moisés, ia morrer? Você tem noção disso? Você tem noção que se Abraão vive nessa época, se ele pede os pães, ele ia morrer? Mas Davi diz: são os pães da presença que estão lá? Da proposição? Então são esses pães mesmo que eu quero. Aqueles pães não podiam ser mexidos. Era a ordem de Deus. E Davi fala: só esse que tem? Sim, porque Davi ele tinha noção da lei de Deus. De que um mandamento só pode ser quebrado por um mandamento maior. E o maior de todos os mandamentos é a preservação da vida. Ele e seus homens estavam com fome. E ele fala: Deus não vai me matar. Porque eu estou quebrando um mandamento por causa de um mandamento maior. Para preservar a vida. Esse é o Davi que está falando que um Deus soberano se inclina para te enxergar. E você sabe que isso aqui não é um inclinar literal. É uma forma alegórica de falar. É uma forma figurada de falar que Deus se importa com você. É um Deus tão grande, tão excelso, tão exaltado, mas que Ele se importa comigo e com você. Aí a forma que Davi encontrou de falar isso, ele se inclina. É soberano, mas se inclina para ver. A sua dor não está passando despercebida de Deus. O seu sofrimento não está passando despercebido de Deus. Deus está vendo. E no momento certo, Ele não só vai ver, como Ele vai agir em seu favor. Eu creio assim. Eu creio assim. Eu caminho firme, tranquilo, porque eu tenho um Deus que se importa comigo. E que olha para mim em todo tempo. Em todo tempo o Senhor Ele olha para mim e olha para você. No meu momento mais solitário, Deus olha para mim. Na hora que a vida está mais difícil, Ele olha para você. No momento de angústia, aflição e tristeza da alma, Ele olha para você. No momento do choro, Ele olha para você. No momento da dúvida e da inquietação,
Ele também olha para você. No meio das suas batalhas, Ele olha para você. E batalha só é batalha enquanto o Senhor não chega. Eu tenho batido nessa tecla aqui há muito tempo. Batalha só é batalha enquanto o Senhor não chega. Quando Ele desce, a Bíblia diz, Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele olha para mim a todo instante, porque Ele se interessou por mim, Ele se interessou por você. Então Ele me acompanha com o seu olhar. Que Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Deus é incomparável, Deus é soberano, Deus é atento, Deus é interessado. E esse salmo nos afirma algo fantástico, de que aquele que está acima de todas as coisas contemplou a sua causa. Aquele que está acima de todas as coisas, Ele contemplou a sua causa. Aquele que está elevado acima de tudo, se interessou por você. Você tem noção disso? Aquele que está elevado acima de tudo e de todos, Ele se interessou por você. Ele se interessou por mim. É como alguém que nos procura, você diz, mas sou eu mesmo? Mas eu? É você, cara. Você quer saber o quanto Deus se interessou por você? Porque Ele sabe o teu nome. Nosso Deus é um Deus pessoal. Ele não chama ninguém de, ei, psiu. Ele te chama pelo nome. E de forma alguma Ele vai esquecer de você. Porque Ele te conhece. E Ele acompanha a sua vida. Louvado seja Deus. Aquele que está elevado acima de tudo, Ele se interessou por nós. E eu vou te falar algo que eu escrevi aqui. E depois eu relendo ali na sala, eu ri disso. Que eu não sei te explicar. Mas de alguma maneira nós chamamos a atenção de Deus. Eu não sei explicar. Mas de alguma maneira nós chamamos a atenção de Deus. Não sei te explicar, mas de alguma maneira Deus se interessou por nós. Ele se inclina para ver o que passa. Isso mostra que Ele se interessa por nós. E por mais que nós nos esforcemos para sermos excelentes, o céu é sobremaneira excelente. Por mais que nós nos esforcemos para sermos excelentes, o céu é sobremaneira excelente. Por que eu estou falando isso? Porque deixa eu te explicar. Deus se interessou por mim e se interessou por você. Tem muita coisa no céu muito mais excelente do que nós possamos chegar perto para Ele se interessar. Mas Ele resolveu se interessar por mim e por você. Por mais que o nosso louvor cante e que toque de forma excepcional, o céu é sobremaneira excelente. A Débora cantou aqui maravilhosamente bem. Mas o anjo mais desafinado do céu, Débora, canta mais que você. Tem noção? Mas aí Deus resolve olhar para quem? Para você. Está dando para você entender? Por mais que a gente tente se esforçar a fazer algo excelente, não chegamos perto da excelência que tem no céu. Tanta coisa excelente no céu, mas Deus resolveu olhar para você. Resolveu olhar para mim. Tem anjo voando no céu. Ele olhou, resolveu andar para mim, andando meio torto. Tem 4 seres viventes em volta do trono. Ah, tá, valeu. Mas deixa eu olhar para o Tiago. Tem 24 anciãos prostrando-se diante de Deus, jogando as suas coroas em direção ao trono. Valeu. E Deus está olhando para você. Você está entendendo?
Imagine, né? Deus não dorme, não existe manhã no céu, na verdade o céu é dia sempre, mas imagine, vamos conjecturar que um dia Deus levantou do trono e falou assim, deixa eu dar uma ida ali no mar de cristal. No meio do caminho em que ele vai contemplar o mar de cristal, aí ele olha para você na terra. E o mar de cristal? No céu tem coisas excelentíssimas, mas Deus resolveu olhar para mim e para você. Nós não somos nenhuma gota no oceano, nós somos menos que isso. Mas Deus resolveu olhar para nós. Louvado seja Deus. Por mais que nós preparemos um lugar para exaltá-lo, para glorificá-lo, o céu é sobremaneira excelente. Mas embora Deus tenha toda excelência nos céus à sua disposição, a Bíblia diz que Ele decidiu olhar para a terra e contemplar a minha e a sua causa. Por quê? Porque Ele se importa com você. Louvado seja Deus. Deus se importa. Deus é altíssimo, incomparável, muitíssimo elevado. Porém, Ele é interessado. Ele se interessa. Esse Deus é excelso, poderoso, grandioso, elevado, altíssimo. Ele está interessado na sua vida. Mas tem outra coisa que eu aprendo nesse salmo. Que Deus é interventor. Deus é interventor. Eu amo isso em Deus. Nosso Deus intervém. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque existem causas que, se Ele não intervir, são perdidas. Acaba tudo. Acaba a família, acaba casamento, acaba ministério, acaba igreja. Acaba tudo. E quando a gente pensa que vai acabar, Ele vem e intervém na causa. E aquilo que era para acabar, recomeça. Aquilo que era para partir, é restaurado. Aquilo que era para afundar, Ele traz à tona para respirar. Então, louvado seja o nome do Senhor, que Ele é interventor. Deus está dizendo, eu estou acima de tudo, eu me interesso pelas coisas da terra, mas eu não me contenho, porque quando eu vejo alguma coisa fora do lugar, eu preciso intervir. Deus tem contemplado a sua vida, e Ele se apresenta hoje para nós como um interventor, para pôr ordem no caos e organizar a nossa vida, pôr tudo de volta em seu devido lugar. Mas aí, se você tiver coragem hoje, você precisa fazer uma oração, para que Ele possa intervir na sua vida. Você precisa dizer para o Senhor, Deus, fique à vontade na minha vida. Fique à vontade na minha casa. Ponha tudo de volta em seu devido lugar. Arrume essa bagunça que eu mesmo criei na minha vida, Deus. Eu tirei tudo do lugar e agora eu não sei onde é que ficava. A geladeira foi parar no quarto, a cama foi parar na cozinha, o sofá está na varanda. Eu não sei mais como fazer. Senhor, eu não sei como esse sofá passou na porta. Porque ele é maior que a porta, mas ele foi parar na varanda. E eu agora não sei como colocar ele para dentro. O Deus interventor se apresenta para você nessa noite. E Ele vai colocar tudo no lugar. E quando eu citei aqui móveis de casa, eu não estou falando de móveis. Deus é interventor. E Ele pode botar as coisas no lugar. Ele pode reorganizar a sua casa. Ele pode fazer tudo novo de novo. Louvado seja Deus. Então Deus, que é poderoso, altíssimo, soberano, incomparável, Ele já viu a sua casa, a sua causa, a sua situação. Ele vai colocar as coisas em ordem. Deus está pronto para intervir em nossas vidas. Mas nós precisamos dar liberdade para Ele agir. Como é isso? Deus, Ele está pronto para ser o interventor. Ele está pronto para intervir na minha e na sua vida, colocar as coisas no lugar, dar ordem ao caos que nós mesmos causamos, dar ordem ao caos que nós mesmos produzimos.
restaurar as tábuas, como eu falei na semana passada, que nós mesmos quebramos. Mas para isso é necessário algo. É necessário que eu abra a minha vida para Deus. É necessário que eu entregue todas as chaves da minha vida para Deus. E dizer para Ele: Deus, todas as chaves dos quartos da minha casa estão em suas mãos. Pode entrar, Senhor, em todos os cômodos da minha casa. Nas recâmaras mais profundas da minha interioridade, do meu ser. O Senhor pode entrar. O Senhor tem liberdade. Aquele quarto que ninguém entra. Aquele quarto que às vezes alguém nem sabe que existe. Que a chave você guarda ela em 7 chaves. Hoje você pode entregar ao Senhor. E Ele pode entrar nesse quarto, organizar ou esvaziá-lo de tudo quanto é entulho que você colocou nele. E quando eu falo de abrir todos os quartos, todas as recâmaras da nossa alma, do nosso ser, eu nem estou falando de pecados. Às vezes o que você guarda dentro de um quarto, dentro de um cômodo, na sua alma, que ninguém sabe, às vezes são sentimentos. São traumas que você vem carregando desde a sua infância. E que você não toca no assunto, não gosta de falar no assunto, não gosta que ninguém fale desse assunto. Mas aquele Deus que se interessa por você, Ele pode entrar nesse quarto. Ele pode acender luz nesse quarto. Ele pode te curar. Ele não vai te fazer esquecer desse trauma, Ele vai fazer você lembrar dele sem tristeza, sem rancor. Porque Ele se interessa, Ele é interventor. É muito fácil você chegar no divã de um psicólogo e você enganá-lo. Você dizer que contou tudo e não contou. Mas o psicólogo dos psicólogos, ele conhece a nossa vida. E o mesmo Davi que escreveu esse salmo, ele falou o seguinte: que ainda a palavra não chegou à nossa boca, e Deus já conhece a nossa intenção. Abra a porta desse quarto hoje e fala para o Senhor: Senhor, intervenha nesse quarto que eu não aguento mais. Intervenha nesse quarto que ele já está entulhado demais, Senhor. Eu não estou aguentando mais. E Deus, Ele pode te curar hoje. Ele pode te livrar desse trauma hoje. Ele pode te libertar hoje. Em nome de Jesus. Então Ele é interventor. Versículo 7, versículo 8 e 9 diz: Ele levanta do pó o necessitado, ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo, dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. A palavra de Deus para nós hoje é: eu sou incomparável, eu sou elevado, eu sou superior, eu sou interessado, eu sou interventor, e por isso eu vou te levantar. É o que o texto diz, não sou eu. É o texto diz. Eu sou incomparável, eu sou elevado, eu sou superior, eu sou interessado, eu sou interventor, e por isso eu vou te levantar. O texto está dizendo. Então eu quero te dizer isso nessa noite. Prepare-se. Porque hoje Deus vai te levantar. Deus vai te levantar do estado que você está, em nome de Jesus. Ele levanta o necessitado, Ele levanta o pobre, Ele levanta o pequeno, Ele levanta a estéril, Ele levanta quem não tem, Ele levanta quem é, e vai levantar você da condição que você se encontra. Eu quero dizer que o Senhor, Ele já estendeu a mão dEle para nós. E estendendo a mão dEle para nós, Ele vai nos colocar de pé. O Salmo fala de 3 categorias de que Deus quer intervir. Ele quer intervir no necessitado, o Salmo diz. Ele quer intervir no pobre.
Ele quer intervir na estéril. 3 categorias que esse salmo vai falar. De que Deus quer intervir no necessitado, no pobre e na estéril. Em algum momento da nossa vida, a gente ou está necessitado, ou está pobre, ou está estéril. Em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida nós somos necessitados. Quer dizer que alguma coisa está faltando. Esse é o necessitado. Alguma coisa está faltando. Então Deus quer intervir na vida daquele que está faltando. O necessitado é alguém que às vezes tem muitas coisas, mas dentre tantas coisas que ele tem, uma coisa está faltando para ele. O pobre é aquele que lhe falta recurso. Esse é o pobre, o que lhe falta recurso. A gente sabe muito bem disso, né? Que às vezes a gente quer fazer tanta coisa e não pode, porque a gente é pobre. Mas Deus tem nos dado graça. Deus tem nos dado graça. Então Ele vai intervir no necessitado, no pobre e na estéril. Estéril aqui, eu quero classificar sem gênero. Ou estéril, ou a estéril. Deus ele quer intervir nessas 3 categorias de pessoas. Então não importa se você é necessitado, se você é pobre ou se você é estéril. Deus ele vai agir e vai intervir na sua vida. Se você não tem, você vai ter. Se você não pode, você vai poder. Se você não gera, você vai gerar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por que isso? Porque Deus no céu resolveu se inclinar, olhar para a nossa causa e intervir em nosso favor. Deus no céu resolveu se inclinar, olhar para a nossa causa e intervir ao nosso favor. E eu entendo que Deus, e eu creio que Deus, Ele vai agir de tal maneira que vai levantar quem está no pó, prosperar aquele que está no lixo e honrar quem está na vergonha. Eu vou repetir isso. Deus vai levantar quem está no pó, prosperar quem está no lixo e honrar quem está na vergonha. Estávamos conversando, eu e alguns amigos, essa semana, não sei se você viu o filme, acho que Em Busca da Felicidade, com Will Smith. O cara não tinha onde morar. E o cara aquilo ali é baseado em fatos reais, o cara se transforma um dos homens mais ricos do mundo. Eu conheço um Deus que faz isso. Eu conheço um Deus que faz isso. Conheço um Deus que do nada Ele faz tudo e do nada nada. Porque nós, homens, para fazer qualquer coisa, nós precisamos de uma matéria-prima. Deus é incomparável também por causa disso, porque Ele não precisa de matéria-prima alguma para poder produzir algo. Que Ele pode chamar a existência sem precisar de uma matéria-prima. E fazer. Deus é dessa categoria. Então acredito que Deus hoje está levantando pessoas aqui. Mas eu levantei uma pergunta e eu quero passar para vocês. Como Ele levanta? Como Deus levanta pessoas? Você preste atenção, porque essa é uma chave espiritual que eu quero passar para você. Ela pode mudar a sua vida. Porque se você entender como funciona a obra da salvação, você vai entender como Deus faz todas as coisas na sua vida. Se eu entendo como funciona a obra da salvação, eu passo a entender tudo que Deus faz na minha vida. Como isso? Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 8, que o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso.
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Deus salva pela graça, através da fé. Preste atenção nisso. Deus salva pela graça, através da fé. São dois elementos, graça e fé. Deus estende a mão para nós. A graça é a mão de Deus estendida para nós. Deus estende a sua mão através da graça. Em contrapartida, nós estendemos a nossa mão para Deus com fé. Por favor, Tiago, vem cá. Graça, fé. Deus faz isso aqui, ó. Nós somos salvos pela graça através da fé. Graça, fé. De novo, Tiago, por favor. Fazer um exercíciozinho. Graça e fé. Se eu entendo como Deus salva as pessoas, eu entendo a obra dele em toda a minha vida. Em que tudo que ele faz na minha vida é pela graça. E eu pela fé acesso. Obrigado, Thiago. Deu para entender? Tudo que ele opera na minha vida é pela graça. É a mão graciosa de Deus. E eu pela fé alcanço a graça. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Eu acesso milagres pela fé. E Deus opera milagres pela graça. Eu acesso a cura pela fé. Deus opera a cura na minha vida pela graça. Quando eu entendo a obra da salvação, eu entendo tudo que Deus faz na minha vida. Eu entendo que tudo é pela graça. Eu não mereço nada. É pela graça. E como você acessou? Pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Estou terminando já, irmãos. Então, você sabe o necessitado? Sabe o pobre? Sabe a estéril? Deus diz, eu estendo a minha mão graciosa. E você estende a sua fé na minha direção. E quando a graça e a fé se encontram, eu levanto do pó pequeno, do monturo necessitado, e faço que a estéril seja alegre mãe de filhos. Louvado seja Deus. Eu coloquei algo aqui também que eu entendo que é reposicionamento. Reposicionamento. Em que Deus reposiciona as pessoas, reposiciona as peças. Esse salmo me ensina isso e eu quero terminar aqui. O que eu aprendo? Eu coloco homens caídos entre príncipes, o salmo vai dizer. Eu coloco estéreis entre as mães. Porque aquele que não podia, agora pode. E o que não era, agora é. Aquele que não tinha, agora tem, pela minha graça, por favor estendido a nós, a mim, a vocês, pela fé pela qual vocês abraçaram essa graça e esse favor. Portanto, se você tem alguma condição semelhante a essas que eu falei aqui, o Senhor está dizendo, a minha graça seja com você. A minha mão graciosa está estendida para você. Estenda a sua mão de fé na minha direção. E eu te levanto dessa dor com a minha graça. Eu te levanto desse momento difícil com a minha graça. A graça de Deus está estendida sobre nós hoje. Ele vai nos levantar. A mão de Deus graciosa está estendida sobre mim e sobre a sua vida. Quem é como o nosso Deus? Ele é incomparável, Ele é elevado, Ele é grandioso, Ele intervém, mas Ele é interessado. Ele se interessa por mim,
se interessa por você, se interessa pela minha causa, se interessa pela sua causa. Mas para que haja uma intervenção de Deus, é necessário eu entregar-lhe as chaves. Davi entendeu isso muito bem quando ele falou: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Talvez você tenha se entregado ao Senhor por porcentagens. Talvez você entrega com desconfiança. Mas o princípio é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele é digno da sua confiança. Talvez, às vezes a gente tem problemas em se relacionar com Deus porque nós tivemos problemas em nos relacionar com os outros. Alguém traiu a sua confiança. Alguém não honrou a confiança que você depositou. E às vezes nós transmitimos isso para o nosso relacionamento com Deus. Mas o salmista falou: entrega. Entrega o caminho. Entrega a vida. Entrega as chaves. Entrega e confia. E o mais, Ele tudo fará. Eu não sei qual é o seu tudo hoje. Tem um amigo meu que ele fala: tudo é muita coisa. Mas às vezes é muita coisa mesmo que a gente tem para entregar. Você está tentando segurar e sempre alguma coisa cai, porque nós não conseguimos segurar tudo. Aí o apóstolo Pedro, ele também nos deu um conselho: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Imagine aqui eu tentando segurar, você jogando todos os seus problemas. Imagine que o seu problema está todo uma bola. Você vai tentando jogar para mim. Talvez eu consiga segurar 2 ou 3, mas passou disso não dá mais. Com Deus não tem isso. Você pode lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Ele consegue segurar tudo e cuidar de cada um de nós, porque Ele é interessado por mim e por você. Eu não dou conta, mas o Senhor dá conta. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não tenho recursos, mas os recursos do Senhor são infindáveis. Eu não sei como fazer, Deus já tem a solução. Eu não sei por onde começar, Deus já sabe o fim. Eu não sei como fazer, Ele já fez, já está pronto. Então, entrega as chaves hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Ministério de Louvor pode subir. Mas o primeiro convite que eu quero fazer nessa noite é se tem alguém para entregar a sua vida a Jesus. Você está cansado de querer segurar tudo, não está dando conta, está caindo tudo, está quebrando tudo. Entregue para Jesus. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer cuidar daquilo que você não dá conta. Ele quer reescrever a sua história. Ele está interessado pela sua história. Ele tem interesse por você. Imagine um Deus tão grande, mas que Ele se inclina para poder ver a sua vida, para poder ver o que se passa com você. Por que Deus faz isso? Porque Ele se interessa por você. O interesse dele foi tão grande por nós, que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Qual é a única coisa que Ele te pede? Que você confie nele, entregando a sua vida a Ele. Talvez você entregou a sua vida para algumas pessoas que não souberam como cuidar da sua vida. Talvez você entregou o seu coração para pessoas que não souberam como cuidar do seu coração.
pessoas que te desampararam, pessoas que te machucaram. Mas Jesus, Ele nunca vai te desamparar. Jesus, Ele nunca vai te machucar. Jesus, Ele nunca vai te decepcionar. É por isso que eu tenho uma grande dificuldade de me expressar com pessoas que dizem que largaram a igreja porque alguém decepcionou, porque o pastor decepcionou, porque o irmão... Gente, pessoas nos decepcionam. E eu não estou na igreja por causa de irmão A ou irmão B. Eu estou na igreja por causa de um Deus que me amou, que se importa comigo e que entregou o seu Filho Jesus para morrer por mim. Ele não me decepciona. Pessoas sempre nos decepcionam. Nós decepcionamos pessoas. Mas me diz quando você se decepcionou com Deus. Me diz quando Deus te decepcionou. Me diz quando Jesus te traiu. Me diz quando Jesus traiu a sua confiança. Quando Deus traiu a sua confiança. E eu sei da sua resposta. Vai dizer: não, nunca Deus me abandonou. Nunca Jesus me traiu. Nunca Deus me decepcionou. Sim, nunca, nunca. Porque Ele nos ama com amor incomparável. Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor. E você que quer se entregar a Jesus, se você não quiser vir aqui à frente, você pode procurar um dos nossos obreiros. Eles vão orar por você. Ou você pode me procurar após o culto e eu oro por você. Mas não deixe de se entregar a Jesus hoje. Esse chaveiro que você está guardando aí dentro de 7 chaves, entrega esse chaveiro nas mãos de Jesus. Ele vai cuidar da sua vida como ninguém jamais cuidou. Ele é interessado por você. Ele é interessado pela sua causa. Ele é interessado pela sua história. Você já chamou Jesus para contar a sua história? Chame Jesus e fala: Jesus, eu preciso te contar a minha história. Fala para ele: olha, Jesus, senta comigo, senta do meu lado e eu vou te falar. Jesus, Ele vai sentar ao seu lado com prazer. E Ele vai te ouvir. E Ele não vai falar: vai rápido, vai porque eu tenho pouco tempo. Resume a história. Não, Ele não vai falar isso. Ele, com toda paciência, Ele vai dizer: pode falar, pode contar. Eu sou todo ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorá-lo em nome de Jesus. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Seu nome.
seja Deus. Quero orar com você e por você nessa hora. Em nome de Jesus. Talvez foi novidade o que você ouviu hoje. De um Deus que se interessa por você. Mas essa é uma grande verdade da Bíblia Sagrada. Deus se interessa por você. Qual Deus que sabe o nome dos seus servos? Nosso Deus sabe o seu nome. Porque Ele se importa com você. Não só com você, como Ele se importa com a sua causa. É um Deus que está com você na hora do choro, na hora da dor. Que olha para você no momento em que talvez ninguém esteja olhando. Mas Ele olha porque Ele se importa com você. Talvez nunca ninguém tenha se importado com você. Mas Deus se importa com você. Quero orar com você nessa hora. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Porque apesar, Senhor, de tu ser tão grande, tão alto, tão sublime, tão exaltado, Senhor, tão poderoso, apesar de o teu trono estar tão elevado nas alturas, tu resolveu, Senhor, se importar conosco. Tu resolveu se inclinar do alto do seu trono, Senhor, só para poder ouvir a nossa voz, só para poder acompanhar, Senhor, os fatos da nossa vida, os fatos desastrosos, alegres, tristes, mas tu acompanha todos eles. Por isso nós te glorificamos, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, porque ninguém nunca nos amou como o Senhor, a ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. É a maior prova de amor que alguém podia dar, tu nos deu. E nós somente conseguimos te amar porque o Senhor nos amou primeiro. Nós só te enxergamos, Senhor, porque o Senhor nos enxergou primeiro. Meu Deus, muito obrigado, porque tu nos alcançou, Senhor, com o seu amor tão puro, tão singelo, mas tão forte. Obrigado, Senhor, porque tu senta ao nosso lado para ouvir a nossa história. Seja ela triste, seja uma história feliz, seja uma história cômica, mas obrigado porque tu nos dá atenção para todas elas. Aleluia. Obrigado porque tu és o amigo silencioso. Tu és o companheiro de todas as horas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu caminha conosco. Obrigado porque tu sabe o meu nome. Aleluia. Obrigado porque tu sabe o nosso nome, Senhor. A ponto, Senhor, da tua palavra dizer que pode uma mãe porventura esquecer-se do filho, mas tu nunca se esquecerá de nós, Senhor. Isso é um privilégio de ser filho teu. É um privilégio de ter, Senhor, os teus olhos acompanhando a nossa vida. É um privilégio ter as suas mãos nos amparando, nos livrando, nos guardando, nos protegendo. É um privilégio, Senhor, ter tido a sua mão graciosa estendida para nós. E nós, pela fé que não vem de nós, a fé que é dom de Deus, a fé que tu nos deu, nós estendemos a nossa mão por fé em direção à tua mão graciosa, e tu nos levantou do monturo, tu nos tirou do monte de lixo e nos colocou, Senhor, para nos assentarmos entre os príncipes do seu povo. Tu interveio e tu nos relocou. Tu nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tu intervém nas nossas causas. A nossa causa que para muitos era perdida,
A nossa causa, que para muitos era falência, era destruição, era buraco, era sepultura, tu entrou e tu interveio e tu nos livrou de tudo isso. Louvado seja o teu nome. Por isso nós te glorificamos, Senhor. Eu te peço, Senhor, por essa pessoa que hoje entregou todas as chaves em suas mãos. Essa pessoa que confiou a vida a Ti. Deus, em nome de Jesus, entre, Senhor, nas recâmaras do ser, na interioridade da alma, naquele lugar que psicólogo algum pode entrar, psicanalista algum pode entrar, psiquiatra nenhum pode entrar, mas o Teu Espírito Santo entra, cuida, cura, renova, restaura, organiza, limpa, põe as coisas no lugar. Aleluia. Aleluia. Nós te pedimos por tua intervenção nessa hora. Comece a colocar as coisas no lugar, Deus. Toda desordem na nossa vida, toda desordem na nossa casa espiritual, que nessa hora, em nome de Jesus, o Deus que é interventor, comece a organizar, traz ordem ao caos, Deus. Assim como tu deu ordem, Senhor, lá atrás na criação, em que tudo era um caos, tudo era escuro, tudo era trevas, mas tu falou, haja luz. Que haja luz nesse quarto escuro, que haja luz, Senhor, nessa alma escura. E essa luz, Senhor, é Jesus, Jesus Cristo, a luz do mundo, a luz da salvação. Em nome de Jesus. Por isso nós te exaltamos, nós te louvamos, porque Tu és incomparável, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, digno de toda adoração, digno de todo louvor. E por isso adoramos a Ti, erguemos a nossa voz em louvor e adoração ao Teu nome, em nome de Jesus. A verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu Glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Vamos no início, Ele é exaltado no início. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado Seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam Seu santo nome.
Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus.